Galera, foi futebol ou MMA? Segundo clássico entre Flamengo e Botafogo da temporada. Foi muito menos técnico do que a final da Supercopa e muito mais brigado. Mas fica até o final desse vídeo aí que eu te explico direitinho o que aconteceu. Agora dessa vez tivemos um Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca, né, o Cariocão 2025, da sétima rodada, um jogo atrasado. Mais uma vez as duas equipes fizeram um grande jogo, dessa vez muito mais pela transpiração do que pela inspiração, né? Um jogo muito brigado. O Flamengo que veio mexido após o clássico contra o Fluminense no sábado, né? Poupou o Bruno Henrique, nem tanto, falaremos disso mais à frente. E poupou também o Gerson, que também entrou no segundo tempo. O Flamengo foi armado com Matheus Cunha no gol, Wesley na direita, Danilo, já tomando conta da zaga do Flamengo, né? Danilo de Bicas, Minas Gerais, um flamenguista doente, família dele é flamenguista doente, ali da região da Grande Juiz de Fora. Com certeza ele vai jogar com um ímpeto cada vez maior, porque ele é um cara que ele, além de ser craque, né, ele também é torcedor do clube que ele tá jogando. Do lado dele o Léo Ortiz e na esquerda o Varela, improvisado por conta da lesão do Alexandro e do Ayrton Lucas está com desgaste muscular e para não lesionar também, né? O meio-campo com Alan, com Nico de la Cruz, que ao meu ver fez hora extra em campo, mas também falaremos disso mais na frente, e o Jorge de Arrascaeta. O ataque com Everton Cebolinha, Luiz Araújo e o Juninho, que também teve uma participação bem curta, né? Acabou saindo no início do primeiro tempo, depois de sentir. Por outro lado, o Botafogo veio com o que tinha de melhor, né? Com o John no gol, o Vitinho na lateral direita, os irmãos, né? A piada, né? Os irmãos Barbosa, não são irmãos, né? O Danilo Barbosa e o Alexander Barbosa, até porque eles não são nem do mesmo país. O Alex Telles na esquerda. Um meio campo com 3 volantes, né? De muita pegada, com o Alan, com o Marlon Freitas e com o Gregory. E o ataque com o Savarino, o Igor Jesus e com o Matheus Martins. Conforme eu falei, o jogo começou com o Juninho sendo o protagonista. Logo no primeiro minuto ele teve uma chance clara, mas no reflexo o John conseguiu pegar. E logo aos 12 minutos ele acabou sentindo uma lesão na coxa, né? Depois de uma jogada que ele passa na frente do Alexander Barbosa, e o Barbosa acaba batendo ali na coxa dele com o joelho, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de tostão, em São Paulo chamam de paulistinha, enfim. Deve ter dado alguma coisa ali, travado o músculo dele, e ele resolveu sair para não agravar a situação. Aí com 12 minutos o Bruno Henrique entrou, o Flamengo continuou tendo ainda as melhores chances, circulando, tendo mais a posse de bola. Aos 30 minutos, ali por volta dos 30 minutos, conforme eu falei antes, o Nico de la Cruz merecia ter sido expulso, tomou somente um amarelo, numa chegada violentíssima que ele acertou o rosto do Matheus Martins, né? E o árbitro deu só amarelo, e dali para frente o jogo subiu de temperatura e ficou super pegado. Foi assim, no final do primeiro tempo o Botafogo até conseguiu atacar um pouco mais, teve uma boa chegada com o Alex Telles e uma boa defesa do Matheus Cunha, já por volta dos 43 minutos do primeiro tempo, e o primeiro tempo acabou muito pilhado. E era somente, meus amigos, uma prévia do que viria no segundo tempo. No segundo tempo, o jogo subiu de temperatura ainda mais. Muitas chegadas fortes. O Flamengo conseguiu, através de uma das faltas, né, das muitas faltas do jogo, o Flamengo conseguiu, com uma falta do Arrascaeta, encontrar o Danilo, que por sua vez, numa jogada ensaiada, buscou o meio da área com o Léo Ortiz, que sozinho empurrou para a rede, vazia, até já tinha passado pelo John. Então o Flamengo conseguiu, num jogo muito pegado, muito truncado, em cima de uma jogada, né, de bola parada, uma jogada ensaiada, conseguiu o diferencial e abriu o marcador. Dali em diante, o Botafogo foi se abrindo, né, foi subindo as peças para poder tentar buscar o resultado. E quase aos 30 minutos ali da segunda etapa, o Cuiabano, que entrou muito bem pela lateral esquerda, acertou um cruzamento na cabeça do Igor Jesus, que cabeceou para baixo, começada de manual, de escolinha de futebol perfeita. A bola passou pelo Matheus Cunha, mas não passou pelo Varela, que estava quase em cima da linha e conseguiu rebater, tirando do gol. Foi um gol do Varela, essa tirada. Foi assim, para zagueiro, nível comemoração de um gol. Ficou nisso aí, um jogo muito pegado, no final muito violento. Tivemos, ao término da partida, uma pequena prévia aí de um UFC ou de um Fight Music Show, né? Tá até bom aí, alô galera do Fight Music Show. Dá para contratar o Barbosa aí, o Bruno Henrique, ou o Barbosa e o Cleiton aí para revanche, enfim. O que aconteceu, galera? Após o juiz apitar o final do jogo, o Bruno Henrique falou alguma coisa, que não se sabe, para o Alexander Barbosa, que partiu para cima dele. Até chegou a trombar com ele e derrubá-lo no chão. O Gerson foi tomar as dores do companheiro, né, empurrou o Alexander Barbosa e aí começou a confusão de vez. Aí com os reservas entrando em campo, formando aquele bolo,
O Alexander Barbosa, muito nervoso, tentou dar um soco no Bruno Henrique e acabou não pegando. E no revide, o Cleiton, né, zagueiro joia da base do Flamengo, ele acabou acertando um cruzado de esquerda, né? E acabou tirando até um dente do Alexander Barbosa. Depois na internet eu ouvi falarem que era uma lente, né, de contato de dente. Mas enfim, de qualquer forma, deixou ali, fez um túnel, né, na boca do zagueirão do Botafogo. E assim, apesar da gente gostar de clássico, apesar da gente gostar do clima assim de clássico, né, que é um jogo mais pegado, é um jogo que todo mundo sua a camisa, suor e sangue quase, né? A gente não pode ser conivente com isso, né? A violência tem que passar longe, tem que ser assim, uma disputa, né, uma rivalidade, mas nunca uma inimizade, né? Uma rivalidade que vire algo que parta para violência, descambe para violência como foi mesmo, né? Porque um soco na cara já foge completamente do esporte. O De La Cruz, conforme eu falei no primeiro tempo, já deu uma chegada muito forte que deve ter pilhado os jogadores. Você acha que acabou por aí, depois dessa confusão? Os jogadores do Botafogo se reuniram no túnel e esperaram os jogadores do Flamengo. Então, assim, as cenas lamentáveis continuaram, né, na área interna do Maracanã, já no acesso aos vestiários. E isso culminou com a expulsão de 4 atletas, entre eles o Barbosa e o Gerson, que começaram a confusão. Um jogo muito quente no Rio de Janeiro. Tem uma redundância a falar, né, de um jogo quente no Rio de Janeiro, porque as temperaturas aqui têm chegado a beirar dos 50 graus de sensação térmica. Algo que começa a fugir um pouco da rivalidade, né, da rivalidade sadia, da rivalidade saudável, né, da rivalidade esportiva que a gente está acostumado. O Botafogo fez um jogo muito mais agressivo, no bom sentido, dentro de campo. Conseguiu segurar muito melhor o Flamengo, mas essas cenas lamentáveis do final aí não eram necessárias. Então a gente torce para que o Botafogo continue melhorando, que os dois times ainda vão se encontrar lá na frente, se não pelo estadual, pelo Campeonato Brasileiro, né? Ou quem sabe numa Libertadores ou Copa do Brasil. E a gente torce para que sejam grandes jogos, como foram esses dois últimos, né? Mas com um nível técnico melhor e uma animosidade um pouquinho menor também, porque está fugindo um pouco do campo. Então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo aí, não se esquece de dar o like. Se você ainda não está inscrito no canal, pô, se inscreve aí que não custa nada e dá uma força pra gente. E até a próxima.